O equacionamento das contas depende da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e do próprio orçamento, que será votado ainda em 2021. O presidente da FUNPREV, Donizete do Carmo, conversou junto com os vereadores nesta reunião prévia para discutir os possíveis cenários. Um deles, já conhecido, que está em discussão, é a eventual aplicação integral da reforma da Previdência, que é dura, mas está submetida também à adequação municipal. Este é um dos cenários? Exatamente. A reforma da Previdência é um dos cenários e se nós aplicarmos a reforma da Previdência, haverá um equilíbrio atuarial de aproximadamente 140 milhões de reais na FUNPREV. Neste caso, nós estamos discutindo o cálculo atuarial, ou seja, a projeção de receitas e despesas apresentado todo ano, conforme a lei obrigatória, e a sua implicação sobre o universo da FUNPREV daqui para frente, como todo ano. Isso mesmo. Quando você leva em consideração o cálculo atuarial, é um período de 75 anos e nós precisamos de aproximadamente 4 bilhões e 100 milhões de reais para arcar com todos os servidores ativos e aposentados neste período. Este equacionamento já leva em conta as possibilidades da nova lei de previdência, então, a ser aplicada no item 1 da proposta em relação àquilo que vai ser discutido com a Câmara. Sim, já leva em consideração tudo isso. Neste caso, qual seria o déficit? Enquanto nós estaríamos falando para equacionar, Donizete? Hoje, por conta da aprovação da alíquota do servidor, seria um déficit de 86 milhões de reais. 86 milhões de reais distribuídos no tempo da conta. Isso, na proposta original, implica no quê? Por exemplo, os inativos. Os inativos hoje, eles contribuem, de acordo com a proposta original, eles contribuem daquilo que excede o teto do INSS, ou seja, 14% de R$ 6.433,57. Eles passariam a contribuir a partir desse valor? Não, na proposta original, hoje ele já contribui. E qual seria a nossa proposta? É que o aposentado ele contribuísse os aposentados que recebem acima do salário mínimo começassem a contribuir. E ali nós temos, na verdade, uma contribuição progressiva. Ou seja, nós temos um valor por faixa de acordo com o salário os proventos dos aposentados, percentualmente distribuídos nessa proposta. Exatamente, é isso mesmo. Uma segunda proposta, depois da reforma da Previdência, é escalonar e tem outros ingredientes. Quais seriam as outras alternativas que estão sendo postas neste início de conversa? Além da reforma da Previdência, tem um plano de equacionamento em cima da Lei 715 de 2018. Esta Lei 715 de 2018, ela traz um plano para que o município ele contribua gradativamente no período de 2020 até 2026, com em torno de 33 milhões. No ano de 2027, esse valor aumentaria para 57 milhões e a partir do ano de 2028 até o ano de 2046, o valor seria de 63 milhões. Esse é um ponto importante da lei. Para aqueles que não acompanharam desde a origem esse equacionamento do déficit atuarial, ele sacrificou menos o orçamento da Prefeitura no início para uma projeção na regra atual, a partir de 2028, ter um valor maior. Exatamente, e isso acaba contribuindo com o aumento do déficit. Por quê? Porque como o município contribuía com um valor menor, até mesmo do que a inflação, hoje a gente sente que esse valor está aumentando a cada ano. Porque quando a gente passa para o ano seguinte, nós temos que atualizar o déficit com IPCA mais 0,5% ao mês. Outra informação importantíssima é que as pessoas, os leigos, é muito complexo esse assunto, imagina o seguinte: todo ano há esse cálculo e ele atualiza e o déficit sempre existentes, mesmo com maiores contribuições. É que depende de uma série de fatores, para repetir, como o número de novos contratantes, aposentados e etc. Isso. Número de aposentados, número de servidores ativos, tem que ter novas contratações. A nossa carteira também contribui muito. E também os aposentados que têm direito à paridade. Algo que contribui muito com o déficit é o que se discute praticamente todo ano com o sindicato, que seria nós pegarmos aquele abono que os servidores recebem, que não é, na verdade, um benefício previdenciário, não existe contribuição nenhuma, e transformar esse abono em vantagem pessoal. A partir do momento que transforma em vantagem pessoal, ele passa a ser um benefício previdenciário. E aí, isso afeta diretamente o déficit.
Mas um dado importante, apesar de todos esses fatores, o caixa da Funprev de Bauru, comparado com outros institutos, ele tem um bom equilíbrio, não existe nenhum instituto que não tenha algum déficit em função de toda essa volatilidade e, por outro lado, nós já temos ajustes na reforma da Previdência que melhoram esses resultados, ainda que não tenha sido aplicado aqui. Sem dúvida, nós temos sim que acaba melhorando, porque a reforma da Previdência, uma vez aplicada, sim, ela traz uma folga, traz um equilíbrio, mas também traz uma folga para o caixa, porque além de aumentar o tempo do servidor na ativa, porque não é só os 5 anos, tem outras situações que acaba mexendo diretamente com isso. Por exemplo, as aposentadorias, as pensões, porque as pensões hoje na Funprev, o servidor que, quando ele falece, ele acaba recebendo, o dependente acaba recebendo a pensão, o valor hoje é integral. Na verdade, com a reforma e também com uma lei lá de 2015, nós teríamos que alterar, porque daí ele teria que receber por um período temporário e não mais da forma que é hoje. Tá. De forma objetiva, nós temos aqui uma discussão de um aumento da contribuição ou aumento do valor da Prefeitura para o equacionamento do déficit no orçamento já do ano que vem, para ser discutido, independente da reforma. Se ela vier, tem outra conta. A questão dos inativos e também uma outra proposta relacionada ao papel dos professores, que contribuem por menor tempo, que se aposentam em menor tempo. Exatamente. Na verdade, nós apresentamos 5 propostas, como você disse. E nessas 5 propostas, nós estamos procurando o melhor equilíbrio para todos. Não é só para a Funprev, município e servidor. Então, nas propostas apresentadas, a primeira proposta ela afeta diretamente o município. A segunda proposta vai afetar diretamente o município. A terceira proposta vai afetar diretamente servidores ativos. Já a quarta e a quinta proposta, ela acaba afetando, onde existe o equilíbrio. Afeta um pouco o município, servidores, inclusive o do magistério, afeta os servidores aposentados e os servidores ativos já foram afetados com o aumento da alíquota de 11% para 14%. Estamos próximo do final do ano. Há prazo para a efetivação ou votação dessa medida? Sim. Não há prazo para que ela entre em vigor, ou seja, ela não precisa entrar em vigor este ano. Mas é necessário que ela seja aprovada este ano, sob pena de termos as contas, tanto do município quanto da Fundação, rejeitadas pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério da Previdência. Muito obrigado ao Donizete, que é presidente da Fundação de Previdência e, lógico, traz junto com o Poder Executivo o início da discussão para antecipar a questão das contas da Previdência no município e o equacionamento das despesas em relação ao sistema na projeção do equacionamento no tempo. Nelson Gonçalves para a Rádio e a TV Câmara Bauru.